misticismo ou será se é possível ter uma espiritualidade sem necessariamente acreditar no absurdo, né? Para isso, eu queria, na verdade, começar fazendo uma separação que é muito importante, né? Essa separação, na verdade, ela é importante porque ela toca em um assunto que muitas vezes os cristãos eles tendem a representar de forma equivocada, né? É, a pergunta é: será se um cientista, ou uma pessoa racional, né? Ou seja, uma pessoa que é baseada em evidências, né? Que tem um pensamento baseado em evidência, uma pessoa que é racional, um cientista que usa teorias, será se essa pessoa pode, né? Será se ela pode aceitar alguma coisa, aceitar que a ciência tem limite, né? Ou seja, será que ela pode usar a seguinte frase, né? Que é muito usado pelos cristãos, mas será que um ateu também pode falar isso, um cientista, um cético fala assim, da seguinte forma: a ciência tem limites, né? Ou seja, a ciência tem limites. Será se uma pessoa cética, né? Uma pessoa que é racional, se ela pode usar essa frase? Minha resposta é sim. Não tem nenhum problema. Existe um mal entendido, na verdade existem vários mal entendidos, na verdade. Na verdade, o cristianismo é um conjunto de mal entendidos, né? De desinformação, distorção de discurso. O cientista, ele aceita que a ciência é limitada. Por isso que existe doutorado, né? O que um doutorando, né? Um doutorando é uma pessoa que vai estudar uma área que ainda não está muito bem estudada. Quem já escreveu artigo científico sabe que todo artigo científico vai ter uma revisão da literatura, né? Todo artigo científico, a gente faz um exercício que muitas vezes é conhecido como o estado da arte, né? Preenchendo um vácuo, né? Ou seja, nenhuma pesquisa, às vezes até pesquisa de TCC, de mestrado, com certeza de doutorado é certo, né? Você vai tentar preencher um vácuo, né? Ou seja, você vai tentar achar uma área que a ciência ainda não investigou muito bem e vai investigar aquela área. Pode ser uma área como a física, a biologia ou uma área de ciência da computação. Por exemplo, agora nesse exato momento, eu estou escrevendo um artigo científico, na verdade eu já escrevi, mas ele está em processo de revisão por pares, já está na terceira rodada, né? Ou seja, você manda para o revisor devolve, você faz modificações, o revisor devolve, já está na terceira. Eu acho que dessa vez ele vai ser aceito, né? Porque os revisores já estão felizes, é só o editor que está segurando. Mas esse trabalho estou tentando preencher um vácuo na literatura, né? Ou seja, um vácuo na pesquisa científica de uso de aprendizado de máquina, ou seja, os modelos de linguagem, que é artificial, em medicina, né? Mais especificamente para servir comunicação com médicos, né? Então, o meu trabalho tem isso, né? Que a gente chama de gap, né? O lacuna, o estado da arte, né? Então, toda pesquisa científica se baseia nisso. Isso que é pesquisa científica. Então, a ciência se move exatamente porque ela é limitada. Se um dia a ciência tem um desenho, né? Uma série que quem gosta chama Futurama, né? E tem aquele o cientista lá, que eu esqueci o nome dele, que é o malucão que usa um óculos lá, meio doidão. Aí tem a parte que Futurama no futuro, por exemplo, aí tem uma parte que eles finalmente respondem todas as perguntas da humanidade, né? E aí esse cientista fica perdido, né? Todos os cientistas ficam perdidos, porque o que move a ciência, né? O que move os cientistas são as perguntas, né? Então o cientista ele aceita sim que a ciência tem limite. Então, toda vez que um cristão dizer que o cientista é arrogante, um cientista não reconhece o limite da ciência, ele está fazendo o que ele faz melhor, que é falar daquilo que não entende, né? A ciência é movida pelos os limites. Então, vai ter uma diferença entre você falar que a ciência tem limites, a ciência não explica tudo, e você falar que a ciência nunca vai explicar tudo, né? É exatamente o que o cristão faz. O cristão, quando ele fala que a ciência não explica tudo, ele está se referindo ao fato de que a ciência nunca vai explicar tudo, né? Ou seja, é uma afirmação absoluta, né? Ele já está afirmando de antemão de que a ciência não vai explicar tudo. Isso é uma bobagem, né? Não tem pé na cabeça isso, né? Isso é baseado em crença, né, religiosa. Não tem nenhuma evidência dizendo que a ciência tem limite, de que a razão tem limite. Até o momento, todas as evidências mostram que a ciência não tem limite, né? Talvez um dia a gente encontre todas as explicações do universo. A gente encontra uma equação mestra, que é chamada de o sonho de Einstein. A gente encontra teorias que unifiquem todas as teorias. Mas enquanto isso, a gente vive em uma constante busca, né? Então, toda vez que o religioso tentar colocar a ciência como algo rígido ou arrogante, não. A ciência, ela reconhece que ela é limitada, né? E tem essa área chamada, acho que alguns chamam de cientificismo, né? Cientificismo pode ser visto como uma espécie de religião, né? Cientificismo é diferente de cientologia, né? Cientologia é uma religião, é um culto, né? Agora, o cientificismo
pode ser visto também, não chega a ser um culto, não chega a ser uma religião, mas é um nome que as pessoas dão para as pessoas que acham que a ciência explica tudo. Mas a ciência realmente não explica tudo. Mas tem uma diferença entre você dizer que a ciência não explica tudo e um dia pode explicar, e você dizer que a ciência não explica tudo e nunca vai explicar, que é o que os cristãos fazem, né? Os cristãos insistem, né? E geralmente é muito comum dentro do cristianismo, algumas crenças meio bizarras, de que a Bíblia tem a Bíblia, o cristianismo, a religião em geral deles, né? O cristianismo tem um conhecimento que a ciência nunca desvendou e nunca vai desvendar. O que é uma bobagem sem sentido. A parte mais esquisita, que até mesmo às vezes, felizmente isso não é muito comum, né? Felizmente, isso não é muito comum, mas tem casos de cientistas famosos, né, que não digo famosos no sentido de ciência, mas famosos no sentido de que se expõem ao público, como o John Lennox, que realmente tem essa bizarrice na cabeça também, de que supostamente os cristãos encontraram coisas que a ciência está encontrando, como se a Bíblia fosse uma espécie de manual de antecipação das pesquisas científicas, que é uma bobagem, né? Assim, a Bíblia foi escrita por pessoas que não sabiam o que estava falando, tem fortes sintomas disso, né? O meu livro seria a Bíblia, um livro científico. Eu tenho vários exemplos, né? Como menção da Terra ser quadrada, né? Ser plana. Alguns cristãos dizem, mas aquilo era metáfora. É o velho truque da metáfora, né? Quando a corda aperta no pescoço, é metafórico. Quando eles conseguem ainda ter um certo nível de credibilidade, aí é literal. Mas aí fica a pergunta que a gente estava tentando responder. Teria como a gente ter uma espécie de espiritualidade sem você acreditar num absurdo? Aí lembrando que eu fiz a diferenciação entre dois tipos de a ciência não explica tudo. Tem a ciência não explica tudo e um dia pode explicar, que é um comportamento de um bom cientista, né? Reconhecer que a ciência não explica tudo, mas reconhecer que a ciência está evoluindo passo a passo e dizer que a ciência não explica tudo e nunca vai explicar, que é a postura do cristão, né? Geralmente, do cristianismo. Muitas vezes, mesmo quando o cristão não fala isso abertamente, está embutido na forma dele de pensar, né? Eu já conversei com vários cristãos, inclusive cristãos com curso superior, muito inteligente, eles não percebem quando eu aponto isso para eles, mas eles têm uma forma de pensar embutida que induz, né? Que sugere que a ciência a ciência que meio que sugere que a ciência nunca vai explicar tudo, como se a razão tivesse limite e o cristianismo fosse esse limite da razão, né? Sim, é o limite da razão, porque ali é alucinação. Pessoas escreveram aquele treco, escreveram a maior parte da Bíblia, muito possivelmente pessoas que não tinham nenhuma ideia do que estava falando, né? Às vezes com vozes na cabeça, coisa e tal. Então, realmente, a ciência não explica aquilo, porque não tem nada de racional ali. Agora, tentar dizer que é um conhecimento alternativo, aí é bobagem. Então,